Entendi. Entendi sem entender, mas estou entendendo. Agora já está clareando mais. É que eu não fiz muita ciência, não, hein? O certo é que toda a base que você for dar início, é bom você entender de uma ciência do que está no produto. Nós sabemos que a Uhum. máscara hidratante, ela pode ser rica como for, só que ela não tem como fechar a estrutura da fibra, porque ela tem pH neutro, ao cabelo de 4, 4,5 ao cabelo. Isso quer dizer, todo cabelo natural, o meu, ele tem que estar carregando esses ácidos gordurosos que libera pelo couro, que entra na cutícula quando ele nasce, ele carrega esse ácido gorduroso de pH 4,5. Tudo que tiver ajustado ao cabelo não faz nada, a não ser o controle do que já tem lá. Agora, se você só vai alisar um cabelo natural, na regra de pHs, que pode variar nos alcalinos de 7 a 14, e nos ácidos tem que estar abaixo de 2, senão você não alisa. Isso quer dizer, ou ácido ou o alcalino tem que desajustar o pH do cabelo para menos ou para mais, senão você não alisa. Porque se tudo for igual, não sai do canto. Senão você alisaria um cabelo com máscara, com queratina, com shampoos. Não alisa porque isso não interfere no pH na hora que você coloca. Só interfere quando é abaixo de 2 para alisar no ácido, chapando 10, 20, 30 vezes. E você só alisa no alcalino, se for natural, 9, 10, 11, 12, 13. Lembrando que a amônia é estabilizado entre 10 e 11. Os hidróxidos, guarnidina, de sódio, lítio, eles têm que estar acima de 11, senão eles não esticam a fibra. Entendi. Entendi. Agora tá entrando mais. Deixa eu ver aqui. Então, a pergunta que eu fiz não pode ser compactada, passar a prancha sobre essas outras progressivas, ou pode também? Ou só com ácido, por exemplo? Se eu for fazer um alisamento só com ácido glioxílico, eu posso fazer uma computação com a prancha ou... Na verdade, o que pode e o que não pode. Eu posso pegar uma chapinha de 70 graus e aquecer o cabelo molhado? Pode, não vai fazer nada. Você pode quebrar um cabelo com a água do que está molhando acima de 100 graus, porque a água ela tem ação gasosa acima de 100 graus. Aí você pode estragar um cabelo usando uma água neutra. Ela vai inflar dentro do cabelo e vai explodir, vai quebrar o cabelo. Agora, quando você trabalha numa regra que eu falo, controle é controle, não é descontrole. Por exemplo, a água em 100 graus é um descontrole. Não dá para trabalhar. O produto que a máscara hidratante, ela pode ser aquecida? Pode, entre 40 a 70 graus. Mais do que isso, não pode. Então, entender o que pode em Hum, controle. Eu posso usar um tioglicolato de pH 7, 8, 9, 10 em um cabelo natural? Posso, porque está tudo controlado para esses números. Eu não posso colocar tioglicolato no couro do cliente em pHs 9, 10 e 11, porque você tem o problema do couro, vai queimar, vai ter problemas desse ácido corroer lá a nascente do cabelo. Então, o que pode e o que não pode dentro de uma regra. Eu posso aquecer o cabelo? Posso. Se for seco, se ele tiver natural, ele pode até 300 graus. Se ele for descolorido, nós não pode mais de 160 graus, porque a proteção natural que aguentaria 300 graus não existe. O descolorante sobe antes. Então, tem essas regras que ela tem que ser pensada antes. Então, quando o cabelo chega, a primeira coisa, quem é tu? Tu é natural ou tu não é natural? E para não natural, tem vários motivos. E um dos motivos é um alisamento ácido. O cabelo não perde ácidos quando você usa ácido. Ele perde água quando você aquece a 200 graus. Então, um cabelo que foi acidificado e foi chapado, ele não tem mais a água natural, porque a chapinha tira. Mas ele tem as gorduras presentes. E dá para alisar. Só não dá para alisar calculando que ele não tem nada. Então, tem que fazer esse ajuste. Quando é em controle, pode tudo. Se você não tem controle da situação, fica difícil fazer o alisamento.
Entendi. E para fazer a compactação tem que estar 40 chapinha. Eu regulo ela no 40 a 70, é isso? Não pode passar desse. A chapinha que está lá no curso, nós temos chapinhas de 30 watts e tem chapinha de 60 watts. As chapinhas Lisê, Babyliss, elas são a partir de 45 watts, dependendo da empresa que faz. Essas chapinhas, elas precisam estar em temperatura mínima de 150 para você conseguir controlar, fazer o controle de temperatura na mão. Isso quer dizer, se eu colocar a chapinha Lisê Extreme na mínima temperatura, que é de 150 graus, e ligar ela e passar com o produto, ela vai demorar mais ou menos 7 a 8 segundos para chegar a 150 graus. Se for no cabelo seco, ela demora de 1 a 2 segundos. Então, existe uma carga carregando seco, que não dá trabalho esquentar, e tem uma carga com água, vai demorar. Você não vai colocar meio litro de água no fogo e vai esquentar e já coloca a mão, está fervendo, porque você tem time para isso. Então, na hora que você está trabalhando, veja se a chapinha que for de 30 watts, ela vai demorar uns 30 segundos para você subir e chegar a 70 graus. Se for a de 60 watts, ela vai demorar aí uns 6 a 7 segundos. Então, se você tem esse time, quando chega a 7 segundos, você tira, ela chegou a 70 graus. Não é a chapinha, é o produto. Ah, então aquele número que marca na chapinha, então ele não conta nada, é o produto, é isso? Quer dizer, Ele conta se a matéria-prima estiver seca. Aí conta. Porque ah, se ele tiver. exatamente. Você imagina que você tem uma mecha de cabelo seco e tu pesar ela, não dá nada. Mas se tu colocar 10 gramas de produto, a chapinha diz: tem o cabelo e mais 10 gramas de produto. Eu vou demorar um segundo, uns 10, 15 segundos para aquecer. Então, é esse controle mental que todo profissional tem que entender. Existe uma ciência por detrás de tudo. A ciência de esquentar um cabelo seco é totalmente diferente de esquentar um cabelo com o produto, porque ela precisa levar a temperatura do produto de zero e depois passar para o cabelo. Isso não faz em 2, 3 segundos, mas faz se o cabelo não tiver com produto, é simples, esquenta muito rápido. Porque quando eu coloco minha chapinha na tomada, ela já liga no 160. Aí eu tenho que abaixar ou posso deixar no 160? Para ficar mais Márcia, claro. não tem a chapinha, elas começam nessa temperatura para maior. É. Ah, então, entendi. Então, essa temperatura de 160 que vai me dar o calor para esse cabelo, para compactação de 30 graus, 40, é isso? Quando você tiver, na hora que você ligar, quando você começar a passar no produto, você vai ver que o produto vai estar sempre trazendo a temperatura para baixo, porque ele é água, ele tem água, ele vai resfriando, e aí você vai esquentando. Quando você olhar que aquela massa que está lá no cabelo em creme, ela começar a virar água, lembre que a creme só vai virar água numa temperatura acima de 50 graus. Quando ele chegar a 50, ele vai começar a virar água. E gás do produto, depois da água, acima de 70. Mas você vai ter que desligar antes, tirar antes. Ah, entendi. Entendi. Agora eu entendi. Foi bem. Não, Ah, agora entendi. você pode pensar diferente. Se tu pegar, vamos fazer um teste mental com duas águas. Eu tenho uma água fervendo e uma água gelada. Se eu pegar as duas iguais e misturar, isso quer dizer, a gelada ela passa a não ser mais gelada e nem a fervendo mais fervendo. Então você tem dois números criando um terceiro, a do meio. Por exemplo, a água fria em zero vai para 40 graus e a de 100 para 40. Você está misturando. Se eu pegar a chapinha que está lá em 160 graus e desligar ela, desligando ela, ela está lá com 160 graus e colocando no produto, o produto vai baixar a temperatura da chapinha e a chapinha vai aumentar a temperatura do produto, porque são regras somadas. É um Entendi. trocando a força do frio com o quente. Então você vai para a regra do meio. Então, se tu pegar uma chapinha de 160 graus, estabilizada, e colocar no produto zero, se você dividir 160 por 2, dá quanto? No máximo 70 graus. Entendi. Bom.
Ah, agora sim eu entendi bastante coisa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Mas eu acho que as minhas dúvidas eram essa daí mesmo. Eu já. Você já me deu bastante dúvida também, me deu bastante atenção. Então, eu sempre estava fazendo as aulas, já perguntando e já estava escrevendo já as dúvidas. Aí eu acho que a única dificuldade que eu estou tendo aqui é sobre o pH, essas coisas todas, mas agora já entendi bastante melhor. E aquele ditado, né? A gente tem que trabalhar mais ainda para aprender bem, né, Onildo? Ó, Porque só fazer o curso e não fazer não adianta. muita dúvida do profissional, ele está justamente nessa questão de pH. Como é que eu entendo a regra de pH? É simples entender a regra de pH. Por exemplo, se eu pegar um cabelo natural, posso falar do cabelo, ele tem que carregar ação ácida do couro, que seria as gorduras. Na verdade, o cabelo mesmo não tem o pH, mas ele pode carregar substância de pH, Oi. certo? Não tem como eu medir o pH do cabelo seco, mas ele pode absorver um pH de um produto alcalino e pode absorver de um produto ácido. Então, as fibras, ela absorve. Então, se no dia a dia, se você não tem química, o que o cabelo absorve? Os ácidos das máscaras e do couro. Então, essa concentração para um espaço vazio dentro de um cabelo, ela é 7%. Do espaço vazio da massa de 100% de um fio, ele tem um espaço para absorver água, ele absorve umidade ácidas, que seria de uma máscara, de um óleo de coco, ele vai absorver se ele tiver espaço vazio, mas se ele não tiver, ele não absorve. Uhum. Então, o cabelo carrega os ácidos do nosso couro de pH 4,5. Agora, eu venho com uma máscara hidratante, eu vou fazer o quê? Eu vou completar um círculo de falha pela natureza ou por um processo que eu usei tirou. Então, as máscaras faz a reposição e o controle, né, desses ácidos para, na hora que você secar o cabelo, ele absorver a umidade do ar e hidratar as fibras, porque ele não absorve água. Ele faz a transição da umidade do ar, fazendo com que aquele ácido agora absorva mais umidade. Se Uhum. você não tiver o ácido, seja ele da máscara ou do nosso organismo, o cabelo vai ficar duro, vai ficar mais seco. Então, isso é normal. Você vê em cabelos africanos, em cabelos que passam por processo de ação alcalino muito alto, como pó descolorante, relaxamentos, tintura, clareadores, porque essas substâncias elas são catalisador do pouco que o cabelo tem natural. Uhum. Portanto, E o tem certo uma era coisa que eu vi também no curso, perdão, te cortei. que eu estou completando aqui. Ah, perdão. O interessante é que o cabelo esteja nessa regra ajustada em 7%. Para mais, o cabelo oleoso, para menos, o cabelo seco. Então, é uma luta danada que a gente tenta buscar o ajuste perfeito do cabelo saudável. Os cabelos afro, de estrutura afro 100%, eles têm deficiência de ácidos, são muito baixos. Uhum. Na hora de você usar um processo de tintura ou de descoloração, ou até mesmo de alisamento, os cabelos ficam mais secos, mais duros, porque ele já tem uma deficiência e você aumenta quando usa processos alcalinos. Entendi. Tem uma coisa que eu aprendi no curso que é muito interessante, que eu gostei demais, principalmente para mim, é colorindo e alisando. A tinta, por exemplo, esse produto aqui da X-Tenso que eu vou usar aqui, ele vem com um neutralizante. Eu coloco a tinta diretamente no neutralizante? Não. Quando eu vou optar para colorir com tonalizante, não com amônia, lembrando que comparando o tonalizante e a tintura, o tonalizante é 70% menos. Quer dizer, ele acaba agredindo menos. Então, tu junta duas informações e faz o alisamento sem a cliente sentir nada. Na hora que você fez o alisamento e vai colorir, a própria água oxigenada do tonalizante, por ser 70% menos do que na tinta, aí permite que você não neutralize o cabelo. A emulsão reveladora, que está numa regra entre 3%, que é 10 volume,
ele vai ficar no lugar do neutralizante, que também carrega esses 3% de peróxido. Então, uma coisa é tu fazer o alisante e neutralizar o processo do alisante com o tonalizante. Lembrando que o couro não pode estar com agressão nenhuma, tem que estar saudável, senão vai dar incômodo. Uhum. Então, essa parte lá desse tonalizante, eu acho que eu tive um passo a passo. Tem o passo a passo dele, mas eu não veio assim explicando a mistura do produto. É o tonalizante, a tinta e o creme, é isso? Vamos falar do passo a passo do alisante. A cliente, Isso. ela tem um cabelo branco, certo? E aí tu fez o alisamento. Você passou pelo passo 1, pelo passo 2. No passo 3, vem a neutralização, é isso? Uhum. Os 3 passos com química. Primeiro o ativo, no segundo o hidratante e no terceiro o neutralizante. Os 3 passos dos produtos. Não estou organizando passo a passo do alisamento para você. Mas as 3 químicas que tu usa. O creme alisante no primeiro, o hidratante no segundo e no terceiro a gente usa o neutralizante. Se a cliente vai colorir, o neutralizante não faz mais parte desse passo. Ele vai estar no tonalizante. Não pode ser com amônia, porque com amônia você vai ter que usar 20 volume, e 20 volume é 6% de peróxido. E se você colocar de 6 a 9% de peróxido, para fazer isso o cabelo vai ficar duro. Tem que estar abaixo de 3. Entendi. Donc, eu estou falando francês, desculpa. Na verdade, eu utilizo o tonalizante no lugar do neutralizante? Exatamente, porque o peróxido que está no tonalizante tem a mesma concentração do que vai no alisante. No tonalizante, a concentração do peróxido que vai na emulsão do tonalizante Uhum. é a mesma que está no neutralizante do relaxamento. Entendi. Entendeu? Entendi. Essa é boa também, essa é boa. Então, que é para mim. Então, no caso, quando o meu cabelo vai ser o primeiro que vai fazer essa transformação, aí eu já vou fazer a pintura junto, mas eu vou ficar te mandando áudio. Agora, eu acho que o segredo de um alisamento, ele está em tu entender a regra de pH de tudo que inclui dentro do mecanismo alisar, colorir, descolorir. É a regra de para mais ou para menos. A primeira leitura que nós temos que ter é: existe só 2 regras dentro de produtos. Ou ele é ácido ou ele é alcalino. Quando chega os produtos alcalinos, nós temos regra para tonalizante, para coloração, para relaxamento, para alisante. Né? Quando não é em regra de pHs alcalinos, são todos ácidos. E aí, dentro dos ácidos, nós temos queratina, shampoos, nós temos máscara de reconstrução, hidratação, nutrição, um mundo lá dentro. Aí nós temos os outros, creme de pentear, creme de cachear, todos estão dentro da escala ácida, porque é o que o cabelo nasce e onde ele gosta de estar. Então, todo produto que vai ficar no cabelo tem que ser ácido. E tudo que você não pode deixar no cabelo é alcalino, como shampoo, descolorante, tinta. Todos eles precisam tirar muito bem, porque senão eles podem impedir que os ácidos funcionem, porque um é catalisador do outro. Agora, paralisar no ácido, aí sai de uma regra que o couro pode, né? Nenhum produto ácido pode encostar no couro, porque ele pode causar pequenas inflamações, e isso a cliente está sempre usando o retoque de raiz e ela nunca tem um problema de cura, está sempre agredindo. Fez uma agressão hoje, daqui de 60 dias colocou de novo, aí a cliente está sempre com problema de queda, né, do cabelo causado por processos sem controle. Pessoal, há processo controlado e há o sem controle. Há uma direção de um motorista controlado e existe o descontrolado. Então, não é proibido dirigir, se é controle. Não é proibido fazer química no cabelo, mas é proibido os descontroles de processos que somam.
A descoloração, ela foi feita para uma única aplicação no cabelo. Aí o profissional vai lá, descolore 2 vezes o mesmo cabelo. O alisante foi feito para uma vez só. Aí o cara vai lá, coloca na raiz e passa por cima da onde já foi feito. Por quê? Tudo isso há um desajuste de pHs, de químicas que vai tirando do cabelo. É como se fosse uma chuva na casa de areia. A primeira não tira, mas a segunda e a terceira derruba. Os produtos, eles precisam ser controlados a números. E esses números, quem faz somos nós. A empresa, ela é responsável por me dar a ferramenta. Mas o ajuste do parafuso, quem faz é a mão de quem força. Se for para menos, o parafuso vai cair. E se for para mais, a porca vai expandir a rosca. Então, tudo é feito mediante um ajuste. Verdade. Entendi. Entendeu? Eu Agora, eu vou ter que trabalhar sobre a tabela. Eu vou trabalhar mais um pouco sobre a tabela de pH. É importante, eu vi bastante, mas agora eu já entendi mais. Vai ser mais fácil também. lembrando que a regra de pH, essa é a primeira estudo que o profissional deve entender. Uma regra. Eu sempre pergunto para os profissionais sobre pH. Realmente eles sabem o que é o pH, mas não sabem a regra em números. Por exemplo, Exatamente. Saber o que é pH eu sei, mas a regra e número tá entrando um pouquinho em pouquinho. ó, Esse é meu problema também. aproveitar esse gancho do pH, lembrando que numa regra de 0 a 14, nós temos os ácidos que está entre 1 a 7, né, que é os produtos que pode ser controlado ou descontrolado, mas nós falamos ácido básico, é quando a empresa trabalha entre 1 a 7, são ácidos básicos, básico ao que você vai fazer. Passa a não ser básico quando você perde esses números. O alcalino, de 7 a 14 ácidos básicos. Isso quer dizer, um produto de cosmético pode ter soda cáustica? Pode, desde que seja o básico para subir o pH. Mas eu não posso pegar soda cáustica e jogar no cabelo, que sobe. Mas ela pode conter alguns alisantes básicos. O básico seria o quê? O alisante que a gente usa de tioglicolato tem alcalino básico, que é a empresa pegou lá um creme normal de uma máscara e adicionou e formulou o alisante com 10%. Então, 90% é máscara, é cremes que vai em outros cosméticos para hidratar. Mas no alisante, ele vai para carregar o básico do alisante alcalino, que é o tioglicolato. Então, o tioglicolato tem o pH 10 nos alcalinos básicos. O básico só para fazer o alisamento. Se colocar, vamos dizer, de 10 e eu for para 20%, eu saio de um básico alisante e vou para um básico solvente, que seria creme depilatório. Então, há o básico para depilar e há o básico para alisar. O que a gente faz? A gente faz o básico para alisar, somando em números. A empresa me mandou 10, eu falei, eu não preciso de 10, eu preciso de 5, o básico. Eu não preciso de pH 10, eu preciso de pH 9, o básico para alisar. Então, a gente faz esse baseamento e faz alisamento controlado pelo meu conhecimento. Então, eu não sou um químico, mas eu, como cabeleireiro, eu tenho que saber mais do que o químico, porque é eu que faço o básico, eu que faço o controle. E para um cabelo fino, mesmo se o cabelo seja fino, que a gente está fazendo a raiz, fazendo a mistura da máscara hidratante e o ajustador e o tioglicolato, pode passar de 40 minutos na cabeça depois que a gente terminou de passar o produto? Ou a gente conta. Eu vi que você falou que depois que a gente termina, poderia passar os 40 minutos. A gente espera 40 minutos ou até mais. Mesmo sendo um cabelo fino. Se for o cabelo fino, nós estamos trabalhando que a concentração de ácido é de 7% para o fino. A concentração de ácido para um cabelo grosso é de 7%. Lembrando que se você tiver um cabelo grosso, você pode usar o produto alisante puro? Pode, que a empresa já fez para um cabelo grosso. Somando, um cabelo grosso é 12, um cabelo fino é 6. Isso quer dizer,
que um cabelo grosso carregando 7%, ele tem mais ácido que um fino carregando 7%, porque está dividido por 2, 6 e 12. Lembrando que se você colocar uma concentração básica de 5% de ácido para um cabelo grosso, não alisa, porque o cabelo tem 2 vezes mais resistência ao produto. Vamos dizer, se eu pegar esse alisante que eu estou ensinando e colocar no cabelo fino, se fosse para usar o puro, você teria 10 minutos. Se fosse para usar diluído, 1 por 1, você tem 40 minutos. Esses 40 minutos, ele pode ser somado igual o pó descolorante que já clareou 10 tons. Tu deixa lá o dia todo e não clareia mais, as energias já foram somadas. Né? Então, se é no cabelo fino, você pode ficar 40, pode ficar 1 hora? Pode. Agora, se fosse puro, você não teria como, porque acontece puro, um cabelo de 7 carregando 10, ele está carregando 30%, então a velocidade é maior e você não acompanha. Entendi. Mas esses 40 minutos é depois da aplicação ou ao mesmo tempo? Ou já conta com a aplicação? Como você aprendeu a trabalhar no sentido horário, Isso. você Aham. soma. Eu comecei 9 horas a aplicar o cabelo. Quando foi 9h15, eu terminei. Então, quando der 9h40, você começa a trabalhar a primeira parte. Quando você Ah, termina, tá. deu tudo igual. Eu entendi. Agora, Não era só Márcio, para tirar minha dúvida mesmo. o sistema de trabalhar com a chapinha para aquecer o ativo, ele é essencial nos cabelos de curvaturas mais fechadas e curvatura fechada e grosso. Vai ser preciso usar a chapinha. Cabelos de raiz lisa, de 3 dedos, de curvatura leve, você não precisa usar a chapinha, a não ser que aquele cliente ele veio pelo o santo que você mostra. Aí tem que fazer em todos. Aqui no meu salão eu sempre converso com o cliente e explico. Você pode ter vindo pela compactação de passar, mas o seu caso não é de passar a chapinha, é um caso simples. Então, tira um passo daí. Mas eu explico para o cliente que, independente que eu use a chapinha ou não, o resultado é garantido. Entendi. Lembrando que é um plano a mais. Eu reduzi o produto pela metade, deixou 40 minutos, não pegou, agora a chapinha entra em ação e faz pegar. Entendeu? Entendi. Entendi. Perfeitamente. E